Boa noite para todo mundo. O meu nome é Rony, eu tenho 29 anos. Eu nasci no interior de Minas Gerais, no extremo, né, na verdade, no meio do mato mesmo, né? E com 18 anos, eu vim aqui para São Paulo para realizar um sonho, que na época era ser sacerdote católico, então eu me tornei monge beneditino, estudei filosofia, sou formado em filosofia e teologia. Mas isso ficou muito restrito à religião. Depois disso, eu passei por uma fase, depois que eu acabei deixando de lado, né, os estudos, eu passei por uma fase muito complicada, que foi ter que enfrentar a dependência química. Eu fui uma pessoa que, apesar de eu não ter ficado muito tempo, né, usando drogas, muito tempo, um período muito longo, mas o curto espaço de tempo que eu acabei usando, eu era uma pessoa muito obsessiva, eu usava compulsivamente, e isso me fez muito mal. Eu, inclusive, tive que por vezes, ter uma intervenção, né, ser internado numa clínica isso aí de foi recuperação. Para a gente só localizar o tempo, isso foi depois de quanto tempo que você já estava em São Paulo? Você ainda estava na congregação, já tinha saído, como é que é? Na verdade, eu renunciei ao cargo, né, que eu tinha na Igreja Católica na época. Já era para mim. Isso não vem ao caso em relação a denominações, sim, mas assim. Mas a minha espiritualidade, ela sempre foi algo muito forte na minha vida, desde a adolescência. Então, assim, eu acabei saindo da Igreja Católica, fui para outras denominações, né, cristãs, e durante esse tempo foi quando eu também comecei a trabalhar. E aí eu precisei fazer outros cursos que não eram ligados à religião, para mim poder ter um bom emprego, né? Sim. E eu acabei que com 15 para 16 anos foi quando eu conheci, através de companhias, né, eu conheci a droga. E eu acabei entrando por esse caminho aí que veio trazer problemas até o último ano. Mas, na verdade, eu fiquei foi de 2014 a 2016, né? Em 2016 eu tive uma internação de 4 meses, e após isso eu fiquei praticamente limpo, praticamente por 4 anos, em abstinência total. Só que aí no início de 2020, no mês de março, para ser mais específico, eu tive uma recaída. E não foi algo um deslize muito grande, vamos dizer assim, mas isso veio, de certa forma, e trouxe uma depressão terrível, que aí foi bem pior. E foi aí que você conversou com a Luana? Você já tinha esse contato com ela há quanto tempo? Então, a Carla Luana, né, ela é uma fisioterapeuta, né? Então, assim, não é uma pessoa que está embasada na ciência, ela acompanhava o seu trabalho, e eu sempre tive muita credibilidade, né, no que ela falava, o que ela transmitia para mim. Ela é uma das minhas primas, que eu posso dizer que eu tenho mais contato, né? A gente sempre conversa com a gente, minha prima. Com ela a gente não tem segredo, nada. Então a gente sempre foi muito, muito íntimo. E naqueles dias em que eu estava muito deprimido mesmo, ela acabava me enviando alguns conteúdos. E um desses conteúdos era uma palestra que você estava dando, né? E eu passei a entrar a fundo e a conhecer realmente quem era o Renato, o que ele fazia, por que fazia. Assim foi o que eu acabei te conhecendo. Chegando até mim. Que legal. Exatamente. E conta um pouco do violino aí, como é que entrou na história, porque eu acho isso fantástico, né? Como eu disse, quando eu vim para São Paulo, né, eu vim para estudar, só que quando eu saí do seminário, eu já tinha algumas práticas já de coleção, começa tudo aí, lá na adolescência, colecionar cartões de crédito, colecionar moedas, cédulas de outros países. Isso sempre foi o meu passatempo favorito, meu hobby mesmo. E quando eu conheço, então, essa denominação que hoje eu frequento, eles têm uma orquestra muito grande, né, na verdade, e eu acabei me interessando pela música, fiquei apaixonado, porque desde criança eu sempre gostei, mesmo sendo
dois extremos diferentes, né? Eu sempre gosto de ouvir rock e, por outro lado, música clássica. Mas, assim, começar a estudar o violino, começar a aprender a tocar o violino, e você poder ouvir, né, aquelas melodias, as músicas que saem dali, é algo maravilhoso. Foi aí que eu fiquei muito apaixonado mesmo. Que bom, cara, que bom. Que legal. Então me fala um pouco agora da tua parte emocional, de como você era com essa reviravolta toda da tua vida, com sair de casa, vir para São Paulo, enfim, né, a parte religiosa. Como é que você estava se sentindo até no momento da recaída, depois dessa recaída de 2020, né, em março? Como é que foi? O que você sentia até esse ponto? Eu costumo dizer que foi um dos piores momentos da minha vida, se não o pior, porque eu já, durante a época da adicção, né, durante a época em que eu estava fazendo psicoterapia ou terapia dentro da própria comunidade, né, da instituição, as crises de ansiedade existiam, mas nunca foram tão intensas como eu experimentei dessa última vez. Não era mais uma ansiedade por algo que ia acontecer, não era mais uma ansiedade por uma coisa que seria iminente, por um trabalho ou algo do gênero. Era uma coisa muito crônica mesmo, era algo que era muito destrutivo. E isso acabava que saindo até do âmbito emocional e vinha para acontecer, de certa forma, no físico também, né? Era problemas, né, psicológicos e exatamente. E eu me sentia muito mal porque, como eu acabei de dizer, a depressão estava muito atenuada na minha vida. Então eu era uma pessoa que já tinha perdido a esperança de viver. Essa é uma das palavras que eu sempre uso também, porque assim, hoje eu estava até me referindo em relação ao passado, e eu falo que parece que eu acordei de um pesadelo que eu vivia. Porque assim, a ansiedade ela me consumia de uma maneira que eu já não fazia mais, não fazia mais nada, literalmente. Durante o dia, para mim... Tá, pode falar, com vontade. Os meus dias, para você ter uma ideia, eles eram muito grandes, porque eu acabava não fazendo nada. Então, mesmo uma atividade física, eu acabava sempre procrastinando e não fazendo. Leitura, que é algo que eu sempre fui apaixonado também, eu deixei de fazer. Desordem na questão do sono, eu não conseguia dormir. A alimentação também era muito complicado, porque às vezes eu ficava uma semana sem conseguir me alimentar. Isso me deixava muito fragilizado. Então, assim, foi algo que impactou muito, né? Emocionalmente, espiritualmente também, né? Eu passei até mesmo a questionar aquilo que era para mim sempre foi verdade, sempre foi algo de estudo, de admiração. Entendi. E esse momento que você teve a recaída, sem precisar se explicar, tá? Mas você consegue achar qual foi o ponto que te desmotivou, que te motivou, o que faltou? O que você sentiu? Eu falo mais sobre o que você sentiu nessa época. Não precisa explicar. Eu acredito que Sim. Na verdade, teve um ponto que eu acho que foi crucial, que eu estava passando por um luto real mesmo. Eu acabei perdendo um tio no início do ano. E era um dos tios que era muito próximo a mim. A gente não trabalhava na mesma empresa na época, mas a gente pegava o mesmo ônibus todos os dias. Então, ele estava muito ligado a mim. Isso, depois da morte dele, eu já comecei a perceber que estava acontecendo algo diferente comigo, né? Isolamento, ficava muito isolado das pessoas. O grupo de amigos que tinha na igreja, que saía para comer, que saía para divertir, já não existia mais. Aquele Rony que sempre era carinhoso com a família, que sempre estava presente, que conversava com todo mundo, ele também desapareceu. O Rony que gostava de participar de eventos culturais em relação a numismática, de colecionismo, também deixou de existir. Olha só. Então, eu acho que uma coisa estava... Me fala um pouquinho mais sobre a sua relação interpessoal, desde família até amigos e, enfim, como é que estava nessa época?
A família sempre foi uma rocha, né? Sempre foi um apoio muito grande, graças a Deus. Todos da família, todos me apoiaram, todos me ajudaram. Amigos, muitos se afastaram. Essa questão social, muitos se afastaram, mas eu analisando depois, pensando bem, na verdade fui eu mesmo quem acabei me afastando deles. Por uma decisão, talvez por medo, porque durante esse período eu fui diagnosticado com outros transtornos, como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico e depressão. Olha só. E chegou a entrar com medicação para depressão, com todo o quadro clínico mesmo da doença depressão? Isso é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque chegou uma época, você estava fazendo um tratamento que nem o psicólogo que me atendia, o psiquiatra que me atendia, ele não quis atender mais, porque assim, a carga medicamentosa que eu estava tomando era tão alta que ele já via um risco muito grave. Então ele falou que não poderia mais me ajudar nessas questões e ele literalmente me abandonou. Olha só. E assim, eram muitos medicamentos, tanto para ansiedade como para síndrome do pânico e também para a própria depressão. Entendi. E aí me fala um pouco depois da recaída agora do começo do ano passado. Você teve essa recaída, como é que foi? Faz um resumo rápido assim da recaída e depois o que te levou até quando a gente se conheceu. Em termos de sentimento, o que você sentia, então, o que você acreditava? Esse processo de recaída foi muito doloroso, porque qualquer pessoa que está em recuperação, 4 anos é um tempo muito, como que eu posso dizer, bem considerável, né? Então, assim, você de repente vê que tudo aquilo desmoronou na sua frente por um ato, né? Você fica mal. E depois que passou esse período, aí mesmo foi uma depressão pior ainda. Foi 10 vezes pior do que o próprio ato de ter tido essa recaída. E em seguida, eu acabei te conhecendo, né? Conhecendo a sua metodologia. Me fala então como é que você estava se sentindo, o que você pensava quando a tua prima te falou sobre mim e tal. Como é que foi esse momento, até você entrar e começar a me escutar? Para ser bem sincero, eu estava tão mal que eu mesmo já não acreditava que existia uma solução. Mas assim, o que me fez buscar mais conteúdo e a me interessar mais foi a sua própria história, né? O seu próprio testemunho foi que me inspirou a acreditar que o meu problema também poderia ser resolvido. Que bom, cara. É dessa forma que eu faço, né? O meu exemplo serve para você saber que é possível, né? Mas os seus resultados é que vão te motivar a cada vez mais, né? E além. Então vamos lá. Daí você me conheceu, a gente passou pelo processo, né, das mentorias, do curso. Como é que foi esse processo para você, assim? Qual foi a primeira dificuldade? Porque, para quem não conhece o método, é uma metodologia que eu desenvolvi, onde eu treino as pessoas na parte mental e emocional para começarem através de exercícios, realmente, muito trabalho, começar a entender e superar aí os seus problemas emocionais. Então não tem uma fórmula mágica, foi o que eu te falei de primeira, né? Não tem uma fórmula mágica, mas tem sim muito trabalho, né, e uma metodologia que é eficiente. O que você sentiu quando isso tudo começou? Você me escutou falando, quando a gente conversou a primeira vez? Como eu disse anteriormente, eu já não acreditava muito, né? Então eu fui de forma muito cética. Só que aí também, né, o meu sentimento é de que eu tinha que fazer algo para me resolver os meus problemas. Porque eu estava vendo que o tratamento que eu estava fazendo já não era tão eficaz assim. Os danos colaterais de toda a medicação estava fazendo muito mal. Então, assim, ao invés de eu estar melhorando, parecia que cada vez que eu era trocado de medicamento, parecia que cada vez que eu tomava um novo medicamento, aumentava mais a situação. Então, eu me permiti. Eu me permiti, falei, vou tentar isso, né? Quem sabe não funciona. E foi aí que a gente conversando, fazendo algumas atividades, desenvolvendo alguns dos trabalhos,
eu pude perceber que sim, existia, né, e existe, claro, não é algo que eu vou dizer que é fácil, você mesmo me disse isso, né, não é fácil, mas assim, depois que você dá o primeiro passo, começa a caminhar, a gente vê que é totalmente possível, é totalmente possível você reverter a história. Legal, você vê o que, baseado em o que tinha acontecido comigo, no que eu vivi e da forma que eu passei, você também tinha condições de fazer aquilo. E é o que eu digo, né? Se tem uma chance, é só você colocar o teu esforço todo em cima e fazer acontecer. Agora me fala sobre o processo. Durante o processo que a gente passou de treinamento mental, o que você sentia dia após dia, exercício após exercício? Como é que era a sua mentalidade, os seus sentimentos nesse sentido? Já era... Eu posso dizer que na primeira semana eu já comecei a me aderir ao programa e com mais vontade, com mais sede, vamos dizer assim. Eu lembro que na primeira semana eu já tive uma melhora significativa em relação às minhas crises de ansiedade. Então, assim, fazendo aquelas atividades que você me pedia, buscando, né, aquelas técnicas de respiração, buscando fazer isso diariamente, constantemente, foi algo que eu já vi que já tive um retorno, ainda que naquele momento era pequeno, mas que já estava ajudando. Então eu comecei a buscar cada vez mais conteúdo, buscar cada vez mais aderir a essa metodologia para que eu tivesse mais e mais próximo de chegar onde eu estou hoje. Legal, cara. E me fala uma coisa, então, que você começou a acreditar nesse momento e que você jamais achou que fosse ser possível. Quando mudou, né, aquela chavinha na tua mente lá, que você começou a ver, né, a saída para isso tudo, o que você lembrou na hora que achava que não fosse mais ser possível e que você começou a acreditar que seria possível agora, que já estava sendo possível? Quando eu comecei a perceber que os resultados eram reais, que os resultados já estavam fazendo diferença. Foi quando eu percebi que as próprias pessoas que estavam ao meu redor, né, meus familiares, amigos mais próximos, eu comecei a perceber que eles já estavam me vendo de forma diferente e a perceber que eu já estava com uma conduta diferente em vários âmbitos, né? E foi assim, algo, como que eu posso dizer, muito rápido, né? E muito progressivo, porque a cada dia que eu estava buscando mais, realizar mais eu tinha vontade de fazer. Eu me recordo de uma atividade que a gente fez que era para você buscar entender as coisas de boas que tinham acontecido. E de imediato eu falei, é impossível, porque esse ano, né, ano 2020, eu passei por essa depressão tão terrível, tive uma recaída, o medo era muito grande de que isso pudesse me levar a um estágio novamente de drogadição, né, e virar um ciclo vicioso novamente. Graças a Deus isso não aconteceu, mas, como eu estava dizendo, foi algo assim que já me motivou a estar buscando mais para que eu não voltasse a acontecer novamente o que eu tinha passado. Estruturação mental mais forte, né, para não passar por essas, não tentações, mas situações que a gente acaba se rendendo, né? Às vezes é mais fácil do que a gente lutar por isso. E eu entendo totalmente. Ô Rony, me conta um pouquinho então, agora baseado nessa sua transformação, isso que você viu e que você sentiu, como é que foi a ligação com a tua família, com teus amigos? Olha só, o que você sentiu disso, da sua relação com as pessoas, e o que essas pessoas te disseram de feedback, de comentários, de transformação, o que elas te falavam nessa hora? Então, como eu disse anteriormente, na primeira semana, eu já tive assim, um novo estilo de vida, vamos dizer assim. Eu passei a fazer coisas que eu tinha anos, talvez 3, 4 anos que eu já não fazia mais. Então você imagina a minha mãe chegar do trabalho e ver eu mexendo nos meus álbuns de moedas já colecionando. Eu saí de casa de manhã para correr, né, que era algo que eu fazia que já tinha 3, 4 anos que eu não fazia mais caminhada e não corria mais. Então assim, foi um momento em que eu tive de todo mundo um feedback positivo, um feedback de superação mesmo.
Porque, assim, eu era uma pessoa que os meus próprios familiares também, eu acho que já não acreditavam mais no potencial que eu tenho. Não acreditava mais, não por maldade, não porque não gostasse de mim. Porque eu estava entregue mesmo, né, como eu posso dizer, num estágio... Há uma situação ruim. Sim, uma situação muito complicada. Era triste mesmo, porque assim, eu ficava dentro de casa, a única coisa que eu pensava, e muitas vezes eu pensava, era em suicídio. Então, assim, eu tive tentativas de suicídio, não foi nesse último ano, 2 anos atrás, no ano passado. Inclusive, depois, antes de conhecer a sua metodologia, né, que eu comecei a participar, após essa recaída, eu tive lapsos de depressão tão intensos que eu acabava até me mutilando. Eu cortava todas as minhas pernas e braços com gilete. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas, graças a Deus, eu tive apoio da minha família em tudo. Eu mencionei a minha prima no início, né? Ela foi uma pessoa que, em todos os momentos, eu sempre mandava mensagem para ela, ela sempre retornava com mensagens positivas, tentando ajudar, e conseguimos. Que bom, né? Eu sempre falo muito sobre isso, e a tua prima, sem saber, ela estava fazendo uma coisa muito positiva, né? Porque eu sempre digo que quando as pessoas precisam de ajuda, o primeiro passo é elas quererem serem ajudadas, né? Mas e quando uma pessoa não quer ser ajudada? Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que involuntariamente, como a tua prima fez, ficam lá do teu lado, sempre como se fosse plantando uma sementinha. Aí a primeira vez que ela plantou a sementinha, não brotou, não nasceu. A segunda vez que ela plantou a sementinha, também não deu resultado. A terceira vez que ela teve que ajudar, talvez tenha brotado uma ideia. Mas nessa sementinha que ela plantou e falou, escuta esse cara falando, porque se ele conseguiu sair de uma situação muito pior, e daí realmente nasceu, né, uma planta muito boa aí. E esse é um ponto muito positivo, cara. Parabéns aí pra tua prima, né? Não tive a chance de falar com ela, mas Deus meus parabéns a ela. E porque foi fundamental, sabe? A gente tenta mostrar o caminho até que a pessoa aceite essa ajuda. E aí eu consigo te ajudar, como aconteceu agora, né? E me fala mais, abrindo um pouco mais da família, me fala a tua relação com amigos. Como é que foi? O que você começou a sentir e a perceber de mais produtivo, legal, que você não esperava mais acontecer relacionado com os amigos? Falar de amigos hoje, para mim, é meio, como que eu posso dizer, meio complicado. Por quê? Porque 2020 foi um ano que todo mundo passou as suas dificuldades, esse isolamento, separados. E eu mais ainda, porque eu comecei no início, né, da depressão, eu comecei a me afastar dessas pessoas. Então eu já não tinha mais amizades. Hoje está bem diferente. Hoje eu já tenho amigos, né? Eu voltei a ter contato com essas pessoas, eu busquei um aproximamento, uma proximidade com essas pessoas, e aí eu pude ter esse retorno. Porque, na verdade, como eu disse, não foram eles que haviam afastados. Era eu mesmo quem estava me isolando, era eu mesmo quem estava me escondendo. Porque é um estigma muito grande você ter que carregar o título de um ex-dependente químico. Ainda mais quando, na verdade, não existe um ex-dependente. É sempre um dependente que está em recuperação. É sempre um dependente que está lutando contra as drogas, né? Então, assim, é complicado você carregar esse estigma. Ainda mais uma pessoa que foi submetido a traumas tão grandes como essa depressão, essa tentativa de suicídio que várias vezes aconteceram, esses cortes literalmente na pele para de certa forma sentir vida, para de certa forma sentir um prazer na dor, é algo muito triste, mas foi algo que me levou a hoje ter essa proximidade. Por quê? Porque através de pessoas que estão do outro lado, que seja do telefone ou próximo de casa, eu ligar, ir conversar com essa pessoa, eu posso deixar que eu volte a fazer isso novamente. Então, assim, hoje, o sentimento é de que Sim, pode falar. Não, pode terminar, fica à vontade, tudo bem. Hoje me faz buscar mais essas amizades exatamente para isso, para que eu possa buscar neles, muitas vezes, um refúgio, numa conversa, num diálogo,
para me sentir cada vez melhor, né? Exatamente, cara. Esse é um dos pontos que você tem que não só prestar mais atenção, mas realmente comemorar cada um deles, né? A gente passou por um processo onde você está treinando a tua mente agora a procurar por comemorações, por coisas a serem realmente celebradas. Então, tudo que você pensava que não seria possível e que agora está sendo possível, ou todos os amigos que você não tinha mais contato, que você tem condições de ter agora, tem que comemorar muito isso para a gente poder ter sempre uma busca maior por algo maior, que é mais felicidade, mais conquista. O caminho é esse, né? O que você sentiu quando eu te expliquei que o caminho seria esse, antes de você começar a vivenciar isso? Quando eu te mostrei que o caminho seria esse, e depois você viu que as coisas começaram realmente a acontecer, e o que você sente agora, depois que vê que realmente aconteceu o que eu dizia? Como é que era o antes e o depois? O antes era uma insegurança. Eu não tinha naquele momento a convicção de que isso iria funcionar. Então eu fui meio que com alguns receios, né? Colocando algumas restrições. Mas por que isso? Por que isso? Então, o meu sentimento ali atrás era isso. Eu não tinha muita perspectiva. Certeza de que eu iria melhorar. Exatamente. Eu fui mais porque você insistiu mesmo. Então, assim, foi você mostrando que poderia ser possível, que eu acabei entrando e participando. E o pensamento de hoje... Essa forma de insistir, na verdade, é o meu comprometimento com quem procura ajuda, né? Eu sempre falo que eu pego na mão de todo mundo mesmo, eu tento motivar e incentivar o máximo que eu posso para realmente transformar vidas, porque isso é possível. Eu acredito nisso, eu passei por isso e muitas outras pessoas já passaram também. Foi aí nesse ponto que eu falei, cara, vamos lá, nós vamos junto, e a gente fez acontecer, né? Isso é só o começo ainda, tem muito mais coisa boa para vir por aí. E vai lá, continua falando então. Então, se não fosse você, né, com essa mão amiga, me insistindo, talvez eu teria desistido já de imediato, porque eu estava muito deprimido. Então, assim, era algo muito complicado até então. Mas o pensamento que eu tenho hoje é de que o programa, ele funciona, de que esse método, ele é eficaz, porque eu pude ter melhoras reais, melhoras no quadro clínico, eu retornando com o médico, algumas medicações já foram revistas, já foram retiradas. Então, assim, hoje eu tenho certeza de que cada dia que passa, né, eu estou seguindo um caminho novo e que eu tenho essas chances reais de uma vez por todas sair aí desse buraco que eu sempre falo que é um buraco escuro. O que você acreditava que era impossível, agora você já vê que é possível e já está vendo que já está se livrando de muita coisa disso aí, né? E são os momentos a serem celebrados. O que mais você espera daqui para frente? Não precisa explicar em nada, mas assim, o que você vê de impossibilidades ou talvez de pontos que você agora tem condições de alcançar, de construir daqui para frente? Então, os planos que eu tenho, na verdade, é de continuar, sim, diariamente, como eu fiz, né, lá atrás, com os problemas que eu enfrentei, lutando diariamente. Eu quero lutar diariamente contra tudo aquilo que pode me atrapalhar. Então, a expectativa é cada vez estar mais para isso. Sim, totalmente. Hoje já é algo que eu já estou bem engajado. Então, assim, aquilo que a gente fazia lá no início, que eu pensava que não ia dar certo, aquilo que a gente fazia, que eu me questionava, mas para que isso? Hoje não, hoje eu já não faço mais nem essas perguntas, já é algo que eu faço quase que no automático mesmo. Já está no subconsciente, sabe que tem que fazer e que vai funcionar e que vai ser bom. Que bom, cara, a transformação Sim. foi muito boa. Rony, você queria fazer mais algum comentário aí sobre esse momento que você está vivendo, o antes e o depois, todo esse processo doloroso que você viu que não teria solução e que hoje você vê positividade? Fica à vontade aí, cara. Faz mais um comentário sobre tudo isso. Então, para fazer vamos lá, fazer um apanhado geral, na verdade, né? A minha sensação
hoje é de liberdade, de paz, de tranquilidade, de serenidade acima de tudo. Feliz com todos esses resultados que eu adquiri e que, quem sabe, daqui meses, né, a gente volta a se falar, né, numa outra live, através Não, sim, de vamos. outros canais. Essa transformação, cada Mas vez que ela que eu acontecer possa, e for melhor, a gente vai sim, conversar bastante ainda, claro. Vai lá, pode continuar. e dizer para quem está acompanhando, que conhece, né, alguma pessoa que está passando por algumas dificuldades por alguma pessoa que muitas vezes não conheceu e pode salvar vidas, né, como salvou a minha, literalmente. Eu digo que se não tivesse conhecido o Renato Meca durante esse processo, hoje talvez eu já não estaria mais aqui, porque as pessoas muitas vezes, ela ouve falar da depressão, ouve falar da dependência química, ouve falar de um outro problema, mas não sabe talvez a dimensão que isso pode trazer um problema mais sério para o paciente, para a pessoa que passa por isso. Então, assim, eu senti na pele o que é isso, tudo isso, e eu sei que hoje eu posso dizer que é totalmente possível, é totalmente crível que essa pessoa pode ter uma transformação real. Basta que ela se permita, né? Basta que ela acredite, mesmo não tendo as forças naquele momento, que a superação acontece, né? Bom, né, cara, não existe uma fórmula mágica. Você passou pelo treinamento todo, viu que tem muito exercício, tem muita forma de construir a nossa mente, que é uma coisa eficiente, mas não apesar de ser simples, não é muito fácil, porque você precisa realmente acreditar no processo e executar tudo aquilo. Então, para quem está escutando a gente agora, né, que fica aí o convite de que as inscrições, né, para a primeira turma desse ano do curso Código de Superação estão abertas, e quem precisar e quem se sentir confortável com esse método, fica o convite aí, né, com a demonstração do Rony aqui, falando sobre isso. Sim, com certeza. Cara, e aí, o que mais de exemplo você cita aí, que você vê agora para o Rony do futuro? Como é que é essa sua programação mental que você está atravessando? O que isso você já espera para o futuro aí, para as próximas... Se você se sentir à vontade de contar quais são os planos, o que você pensa que tem condições de realizar agora. Acho que planos, na verdade, existem muitos sonhos. Depois que eu voltei a ter consciência, a ponto de saber que eu hoje sou uma pessoa que já tem o domínio de mim próprio, né, que era algo que não existia, eu já tenho algumas perspectivas, eu já tenho alguns planos, sim. Um deles é voltar a trabalhar com a dependência química, voltar, na verdade, a fazer um trabalho voluntário, que é algo muito prazeroso, né, é algo que eu gosto muito, de estar ali nas clínicas fazendo um trabalho voluntário que é ajudando também e mostrando para aquelas pessoas que estão ali que é possível ser um ex-dependente, é possível você sair daquele lugar. E também, em relação ao trabalho, né, eu tenho alguns planos também, como também esse ano agora eu termino a minha terceira faculdade, né, e quero iniciar uma ou outra, quero cursar psicologia também. Acho que... Que bom, cara. Acho que bom. Você vê então que abriu um leque aí de novas possibilidades e que tudo é possível, né? Sim, sim, com certeza. Que bom, cara. Rony, muito obrigado aí, tá, pelo seu depoimento, por contar a sua história aí. Acho que a gente pode, dessa forma, motivar muitas outras pessoas também. Fica aqui o meu carinho, o meu reconhecimento e a minha gratidão, né, por acreditar no método que eu acredito e que eu tenho ajudado pessoas hoje, né, com bastante eficiência. Ok, Renato, eu que agradeço pelo espaço. Fica com Deus, então, e a gente continua o trabalho. Pensa que isso é só o começo e tenha certeza de que pode contar comigo sempre, tá? Manda um abraço aí para tua prima, que começou com tudo isso, e que a gente continue aí transformando vidas, cara. Um abraço, viu? A gente se fala. Falou, Renatão, obrigado, boa noite, pessoal. Que legal, né, gente? Que bom
escutar um depoimento desse, escutar o Rony falando dessa forma, essa transformação que ele viveu e o que aconteceu na vida dele.